Vamos continuar, não é começar, vamos continuar uma breve análise do Livro dos Espíritos e estamos no capítulo 14, a pluralidade das existências, e coube-nos a nós o subcapítulo 5, o destino das crianças após a morte. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 197, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade poderá ser tão avançado como a de um adulto? E os espíritos respondem, algumas vezes, até o é muito mais, porque pode dar-se que já tenha vivido muito mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Costumamos sempre fazer uma pequenina leitura, análise dos comentários que Miramês fez acerca destas questões do Livro dos Espíritos. Ele diz-nos assim, uma criança pode ser muito mais adiantada do que um adulto. Isso nós vamos aprendendo, que estamos aqui, vamos sabendo isso. Basta que aquela tenha tido mais experiências nas sucessivas reencarnações. O facto de ser criança não quer dizer que é um espírito primitivo. Somente o corpo se encontra pequeno. Lá mais à frente vamos ver isto mais explicado. O espírito pode ser grande na escala espírita. Já temos falado aqui nas diversas escalas espirituais. Entretanto, encontramos muitos espíritos que vestem a roupagem de criança que verdadeiramente o são na ordem evolutiva. Portanto, há crianças mais evoluídas espiritualmente e há crianças e há adultos que têm o seu espírito ainda criança, o que quer dizer que ainda falta o despertar espiritual. As suas qualidades ainda dormem e somente o tempo tem o poder de acordá-las, tudo a seu tempo. Podemos identificar, e isso é fácil, se uma criança tem boas qualidades espirituais pelo seu comportamento, pela sua inteligência e pelos seus sentimentos. Ela mostra o que é e mesmo o que foi no passado. Se estivermos atentos às crianças, nós conseguimos perceber o que é que elas são, o que é que elas foram. As diversidades de comportamento nós encontramos em tudo o que se move. E todos nós estamos a subir uma grande escada em direção à luz, sob as bênçãos de Deus. Entre os próprios animais, observamos as diferenças. Uns são mais mansos, mais brandos, outros mais violentos. Nas plantas, umas são mais delicadas, outras selvagens, outras têm muitos espinhos. As rosas têm espinhos, mas não deixam de ser tão belas. Então, um espírito que se encontra animando uma criança, em muitos casos, é mais evoluído que seus próprios pais. E isso é frequente no seio da sociedade humana. Por vezes, são os mesmos ancestrais de volta, com as experiências que granjearam, com novos aprendizados no mundo espiritual, que trazem para novas experiências na carne. Lemos aqui algo muito profundo que nos faz pensar. Os nossos ancestrais, os nossos antepassados, porque isto é tudo uma evolução constante, é um ir e vir para nos aperfeiçoarmos e a vida é sem dúvida uma constante aprendizagem. Os adultos devem, e é sua obrigação, cuidar das crianças e dos velhos, porque se a criança é o futuro, como todos afirmam, o velho é a criança do porvir, os ancestrais. São mudanças pedidas pelas leis de reencarnação e de reencontros. Às vezes sentimos, meu Deus, mas este filho é tão parecido, tem atitudes, tem jeitos, lembra-me alguém. Pois é, estejamos atentos. A luta da doutrina dos espíritos é a educação e por isso nós estamos aqui para aprender, para nos educarmos. É transformar o homem velho no homem novo. É fazer acordar os dons de ouro no vaso de barro. O vaso de barro é o vaso de carne, é o nosso corpo físico. Se uma criança é rebelde, devemos estudá-la,
e procurar aparar as arestas desta alma que se encontra num fardo de carne em formação, porque é ensinando que se aprende, é instruindo que se instrui. O que seria dos professores sem os alunos? Como testariam o que aprenderam? Os encontros de pais com filhos, de professores com alunos, de inimigos com inimigos, é que enriquecem os celeiros dos dons da vida e despertam valores nunca antes sonhados pelos homens. Compete a cada alma, onde estiver, buscar esse entendimento, por esse caminho, a caminho da luz, onde encontraremos e encontramos e desfrutamos a felicidade. Quem trabalha ajudando as crianças é sempre um instrumento de benfeitores espirituais encarregados de tal facto, servindo-se de médiuns da educação infantil, desde que o faça com amor. Assim se opera com a velhice. Quem trabalha nos lares de idosos, se fizerem o seu trabalho com amor, acabam por granjear para eles bónus, hora e não só, elevação espiritual. E então, assim se opera com a velhice e em tudo o que se faz, com carinho e caridade. Deus encontra-se mais visível para os de boa vontade. Quem faz o bem, quem pratica o bem, está sempre Deus com ele, porque nós somos essência divina e nós temos a oportunidade de mostrar que Deus está connosco. Foi Ele que nos criou, lá atrás no tempo, simples e ignorantes, a todos, e cada um vai evoluindo segundo as suas obras. Então, essa é a lei do amor sustentada pela verdade. Porque as crianças transmitem para as gerações que as sucedem como os que deram, receberam de outras fontes. Tratemos as crianças como se elas fossem anjos, embora nem sempre o sejam, e procuremos dar-lhes o que tiver ao nosso alcance, em educação e amor, que Deus nos abençoará. E este foi o comentário acerca da questão 197. E, na 197b, pois então, o espírito de uma criança ser mais avançado do que o do pai? Isso é muito frequente, não o vedes vós tantas vezes na Terra? Acabamos de dar também a explicação acerca deste item B, que deveria ter lido e me passou. Pronto, então a 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Os espíritos respondem, se não fez mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provações porque tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo facto de ter animado apenas uma criança, mas porque já progrediu até à pureza. Socorrendo-nos mais uma vez de Miramês, que diz assim: não é o facto da criança ter falecido em tenra idade que faz a pertencer ao reino dos anjos, como de costume se fala em muitas outras religiões. Nós sabemos isso, viemos da doutrina católica e, portanto, sabemos que isso é assim. Ela se agrupa, depois da morte do corpo físico, em esferas, nas tais esferas espirituais condizentes com o seu tamanho evolutivo. Não é por ser pequenino, é com a sua elevação espiritual. A sua vibração lhe permite ir para a esfera condizente. Então, pelas suas qualidades espirituais, ninguém faz anjos. O que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual. É o tempo sob as bênçãos do Criador. E pode acontecer que o corpo de uma criancinha esteja sendo animado por um espírito angélico. Isso acontece. Assim como em muitos casos uma criancinha anima uma criancinha um espírito de condições inferiores. Quando cresce, ele se denuncia exteriorizando o que realmente é. É pela vivência que reconhecemos quem se encontra animando esse ou aquele corpo, seja que idade for. Conhecemos a alma por suas qualidades e essas qualidades as reconhecemos na vivência do dia-a-dia. Temos mesmo que estar atentos às crianças, porque efetivamente há arestas que têm que ser limadas e que são limadas na altura em que ainda estão debaixo da orientação dos pais, dos avós, dos educadores, e realmente
As leis de Deus, elas são verdadeiras e são iguais para todos os seus filhos, porém cada qual recebe sua influência de acordo com a sua evolução. Certamente que um animal não pode receber o mesmo tratamento que um ser humano, nem esse o dos anjos. Contam esse transe de merecimento as condições espirituais, os valores adquiridos, eis a beleza da vida, pagando o salário correspondente ao trabalhador. Nós sabemos que em muitas religiões acham pela simplicidade das crianças, por não existirem erros nos seus caminhos, são pequeninos, por lhes faltar tempo para errar, quando desencarnam em tenra idade, têm o seu lugar no céu. É um anjinho, foi para o céu. É o que dizem nessas religiões. Então o céu é o lugar de quem merece. Todos iremos para lá. Para esse tal céu, para essa tal luz. Então, a criança que não errou, mas também não acertou. Ainda mais, temos o facto da reencarnação. A criança pode pertencer, na escala da vida, a uma posição elevada. Se assim for, certamente que irá para o lugar a que fez jus. No entanto, se ela ainda não adquiriu a tranquilidade de consciência, tornará a voltar à Terra ou a outro mundo para continuar a sua jornada e viver experiências que lhe trarão a felicidade. A alma deve despertar o que traz por dentro. E esse facto só ocorre no decorrer dos milénios sem conta. Não poderia ser de outra forma, pois todos passam por esses processos, obedecendo à justiça do Criador. Se alguns espíritos saíssem das mãos do Pai, já com todas as condições de permanecerem nos céus, e outros passassem por provas e tropeços, onde estaria o amor do Pai? A razão nos diz o contrário. Todos têm os mesmos direitos e deveres, e os que estão à frente saíram pelos caminhos da vida primeiro. Quem saiu depois também chegará ao porto seguro, desfrutando do amor que semeou na imensa lavoura do tempo. Cuidemos das crianças sem nos esquecermos dos idosos, porque já participamos destes estágios e voltaremos a ele no momento em que o Senhor achar conveniente. Se plantamos educação nas diretrizes do amor, colheremos paz na plenitude da verdade. E a questão 198, acabamos de ver, e vamos à questão 199. Por que se interrompe tão frequentemente a vida na infância? Dizem os espíritos, respondem os espíritos, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento da existência precedentemente interrompida, antes do momento em que deveria terminar. A sua morte é muitas vezes uma provação ou expiação para os pais. E a questão 199b, que sucede ao espírito de uma criança que morre muito cedo, recomeça outra existência. Todos nós, quando nascemos, quando reencarnamos, vimos por um determinado tipo de tempo. E para percebermos um pouquinho mais daquilo que temos estado aqui a fazer, um exercício muito rápido. Por exemplo, eu nasci para reencarnar até aos 70 anos. Mas, aos 50, por forças das circunstâncias, por desnorte da vida, eu cometi o suicídio. Salve seja. Suicídio de uma forma violenta, sei lá, de até ir para a linha do comboio, ou para o mar, ou para o rio. Enfim, acabei com a vida. Ora, nós tínhamos vindo com 70 anos. Há 20 anos aqui da diferença que ficámos a dever. Então, dissemos esta idade para podermos perceber que, por vezes, e hoje em dia fala-se tanto na eutanásia, às vezes vêm crianças ao mundo por horas, minutos. Porquê? Porque as pessoas decidiram
por sua livre vontade, pôr fim à vida. Só que nós não morremos, nunca mais morremos. Nós pura e simplesmente desencarnamos. Portanto, muito cuidado com aquilo que andamos a fazer. E não é só o suicídio, há o suicídio também, o suicídio indireto. Aquele que, motivo da ignorância, muitas vezes, as criaturas somos viciosos, éramos viciosos. Sei lá, ou de beber, ou das drogas, sexos desregrados, sei lá, tantas formas. Nós estamos a matar, entre aspas, o nosso corpo. Nós estamos, sem dúvida alguma, a viver menos tempo do que aquele que trazíamos de início para viver. Eu fiz-me entender? Ok, pronto. Mas Allan Kardec, o nosso sábio, ele diz-nos assim: se o homem apenas tivesse uma única existência e se, após essa existência, a sua sorte futura ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre na infância para gozar sem esforços de felicidade eterna? Com que direito se consideraria isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só se podem queixar de si próprios. O homem deve ter o mérito dos seus atos, tal como deles tem a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda nenhuma influência podia ter tido? Há algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a perfídia, até a tendência para o roubo e para o assassínio. Não obstante os bons exemplos que lhes dão de todos os lados, a lei civil absolve-as dos seus crimes, porque, diz ela, agiram sem discernimento. A lei tem razão, porque, de facto, elas agem mais por instinto do que intencionalmente. Mas de onde virão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? De onde vem a perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque os seus espíritos progrediram muito pouco. Deste modo, sofrem as consequências não pelos seus atos de criança, mas sim pelos atos das suas existências anteriores. Assim, a lei é uma só para todos e todos são atingidos pela justiça de Deus. E só para terminarmos, a curta duração da existência de algumas crianças é por vezes influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. O que ficamos devendo, haveremos de saldar. Entretanto, pode ser igualmente como caso mais fácil um espírito que somente deve dias ou meses e mesmo anos para conquistar a sua alforria na terra, passar a pertencer a esferas elevadas, servindo também para provações dos pais que sempre reajustam alguma coisa com esse facto que abala os seus sentimentos. O nada se perde, cabe nesses acontecimentos. Tudo se transforma em lições valiosas na Universidade de Deus. Tudo isso se explica pelos processos das vidas sucessivas. Elas são as chaves com as quais abrimos as portas de muitos conhecimentos espirituais. Não blasfememos quando da perda de uma criança, desde quando tínhamos usado todos os recursos possíveis para a sua continuidade na Terra. Deus sabe o que faz e os agentes da divindade se encontram trabalhando em toda a parte, dando-nos assistência no que se refere à vida e ao nosso despertar para as realidades espirituais. As idades em que os espíritos deixam o fardo físico na Terra são diversas, na diversidade das necessidades de cada um. Basta que olhemos com os olhos da alma e compreendamos com a compreensão que a vida nos dotou. Tanto se vive por fração de minuto
no mundo corpóreo como por mais de um século. O Senhor é consciente do que sucede na sua vinha, que poderemos chamar de vinha de luz. Não existe injustiça em nós, nem fora de nós, nos espíritos, nem nas coisas. Tudo tem uma razão de ser na vastidão infinita da criação. Poderemos viver felizes, no entanto, essa felicidade dependerá do nosso esforço, porque Deus já nos deu todas as oportunidades de adquiri-la. Despertemos, caminhemos e confiemos que Deus se encontra onde estivermos. Ele se acha onde não pensamos. Ele é a vida que irradia até mesmo onde não há criação. Apesar de tudo que pensamos sobre Deus, ainda assim não encontramos o perfil do Senhor. Ele está além do raciocínio humano. Se ainda não nos conhecemos, como querer conhecer Deus? As distâncias são imensuráveis. Estamos vivendo no finito, assim como conhecer e explicar o infinito. Fomos criados por Ele e Ele é incriado. Qual a mente que pode explicar o que não foi feito? Qual a matemática que pode somar onde não existem números? Até os modos de adorar a Deus na Terra são rudimentares. Somente as palavras não prendem a atenção do Criador soberano do Universo.